Vamos lá? Para mais um momento a gente refletir. Não sei você, mas depois de muitos dias no frio, sem sol, o sol assim chegou, gente, foi algo assim maravilhoso. Quando a gente vê o sol, eu não sei, acontece comigo. Parece assim que a esperança é renovada, a gente quer logo ajeitar a roupa, arrumar as coisas, abrir a porta, as janelas, para que essa luz, esse aquecimento tão gostoso do sol, ele entre na nossa vida, entre na nossa casa. Isso exatamente foi o que aconteceu comigo pela manhã. Depois de muitos dias, somente na escuridão da neblina, num frio intenso, a gente hoje está desfrutando da presença do sol. Que bom, a gente fica muito feliz. Vamos falar um pouquinho sobre os comportamentos, os relacionamentos e entender um pouquinho, sempre lembrando que eu não sou teóloga. A gente sempre vai trazer uma análise mental, das emoções, do comportamento, utilizando a palavra de Deus como nosso guia, nos orientando, entendendo princípios que regem a vida de todo cristão. E eu sempre fico vendo as pessoas nesse debate do pós ou pré, o pós ou pré, entre a questão da grande tribulação. De verdade, eu não sei o que eu sou. Eu não sei se eu sou pós ou sou pré. Eu só sei uma coisa, que eu quero viver com Jesus a eternidade. Eu quero voltar a esse lugar de delícias da presença de Deus que um dia foi perdido lá no Éden. Eu quero viver com Cristo, eu quero participar das bodas, eu quero estar com Ele, eu quero meu Pai celestial, que lá no Éden eu fui tirada, nós. E uma coisa eu entendi, eu quero estar com Ele. Eu quero todos os dias cuidar da minha vida para que eu me pareça mais um pouquinho mais com Ele. E eu também entendi que eu não quero ir sozinha. Eu quero ir com a minha família, com o meu filho, com a minha casa, com todos os meus parentes, com todos os meus amigos. E é por isso que nós nos reunimos aqui, para que as pessoas sejam incentivadas a desejarem profundamente na sua alma, não uma religião, porque Jesus não é uma religião, não uma placa, porque ele não é placa, ele é maior do que qualquer placa, ele é maior do que qualquer religião. Não simplesmente um fã, uma celebridade. Não, ele não é nada disso, ele é Deus. E ele é lindo demais e eu desejo profundamente estar com ele, mas eu não quero ir sozinho, eu quero ver uma multidão de pessoas, porque quando nós achamos algo bom, de fato, e nós temos a nossa vida curada, nós temos a nossa vida sarada no Senhor, nós queremos dizer ao mundo que isso é muito bom, que Jesus é muito bom, que o Senhor é muito bom, que Ele cuida de nós com um amor e com um zelo que é inexplicável, a ponto de nós nos sentirmos muitas vezes constrangidos pelo amor dele. Isso não significa que nós não temos luta, não, nós temos luta, nós temos batalha, nós temos aflições, mas a gente entendeu que nós precisamos ter bom ânimo, porque ele tem vencido o mundo, ele já venceu o mundo por nós. E é por isso que nós estamos alegres. E a gente vai rapidamente, dentro ainda do que a gente estava construindo ontem, a gente está refletindo sobre o Éden, sobre esse lugar de delícias. E a gente leu ontem aqui em Gênesis 3, no capítulo 9, no capítulo 3, no verso 8 e 9, a pessoa quer ler sem óculos, é difícil. E ouvir a voz do Senhor Deus que passeava pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Que é o nosso
reflexão de hoje. Onde estás? A gente vê, como a gente até falou um pouquinho ontem, que a primeira coisa quando a gente falha, que a primeira coisa que a gente peca, a primeira coisa quando a gente faz algo, quebra um princípio, imediatamente o comportamento natural é se esconder. Natural do homem. E aí a gente vê exatamente Adão fazendo isso. E a gente percebe que esse padrão, ele vem do Éden até nós. E ele vai até o final de todos os tempos, na volta de Jesus, quem ficar, quem for. E aí a gente percebe que tudo, realmente tudo, as coisas, elas se repetem, os padrões se repetem. E uma das coisas que a gente percebe dentro desse contexto é quando o Senhor fala para Adão e disse-lhe, onde estás? Isso significa que Deus estava procurando algo que ele tinha, que era Adão ali no paraíso, mas por uma questão, um padrão de comportamento, de desobediência, de independência, de revolução, de revolta, de rebelião, tanto faz. A gente está pensando agora a partir desse contexto de Adão se esconder. E a gente percebe que algo foi perdido. E não é algo, digamos, qualquer coisa. O que foi perdido foi a presença do Senhor naquele momento. Porque quando Adão peca, ele gera esse distanciamento de Deus. A ponto de que ele se esconde para que Deus não visse a sua nudez, o seu pecado, a sua falha, os seus defeitos. E esse algo que se perdeu, que se quebrou, quando a gente fala de Deus, a gente tem falado sobre isso. Deus, ele é Pai. O que ele quer é relacionamento. E a gente entende que tudo começou num relacionamento, numa família, e vai finalizar num relacionamento, numa família. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos gerar em nós esse olhar relacional com Deus. Um olhar de pai, um olhar de família. E aí, de repente, a gente vê quando o Senhor, onde estás? E da mesma proporção de Adão, nós também. Talvez hoje Deus esteja perguntando para você, onde você está? Por que você está se escondendo de Deus? É muito comum a gente ter vergonha de Deus, mas esse sentimento, quem coloca é o inimigo. Porque uma vez que eu erro, uma vez que eu peco, uma vez que eu quero esconder o meu pecado, esconder a minha nudez, e eu fujo de Deus, eu fujo dos irmãos. É muito comum. Eu não quero ver nenhum irmão na minha frente. Eu fujo dos cultos, eu passo longe da porta da igreja. E muitas vezes o inimigo, ele coloca um sentimento de vergonha. Mas esse sentimento de vergonha, ele é uma forma de você se afastar ainda mais de Deus. De você, esse vínculo que já foi quebrado, que já foi enfraquecido, quanto mais você tem vergonha, mais você se afasta de Deus. É como se eu estivesse dizendo para Deus, tu não consegue me perdoar, tu não pode me perdoar, porque o meu pecado foi muito grande, agora eu tenho muita vergonha, eu não consigo ir à tua presença. E eu sempre costumo dizer que se eu tenho vergonha de Deus, todo o resto da minha vida vai estar prejudicado. Porque eu vou ter vergonha de tudo e de todos. E muitas vezes também tem essa questão da vergonha vir numa proporção somente com Deus. Porque é uma questão espiritual. E nós precisamos ter entendimento disso. Então, quando o Senhor, ele chama Adão, ele diz, onde estás? Ele estava olhando para um relacionamento que tinha enfraquecido os vínculos, que tinha sido quebrado por um padrão de comportamento inadequado. E aí agora nós estamos diante do próprio Deus, diante daquele que pode todas as coisas.
E aí Adão, ele faz exatamente aquilo que nós fazemos. Eu me escondi porque eu estava nu, porque eu estava com vergonha, porque eu tenho vergonha da minha nudez, porque eu tenho vergonha do meu pecado. Ok, tudo bem, você pecou, mas existe uma solução. Jesus, ele está aí para isso, para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. E é por isso que nós estamos todos os dias buscando ao Senhor, andando na presença do Senhor, vivendo cada dia mais agarradinho com Ele, para que a gente possa todos os dias, como eu já falei aqui, ser transformado. Então, uma das coisas, um ponto que a gente percebe que mesmo Deus sabendo, ele procura Adão. Ele faz exatamente o que ele fazia todos os dias. Ou será que você acha que Adão pegou Deus de surpresa? Não, não pegou. Eu não acredito que de alguma forma, quando Adão peca e se esconde, Deus faz exatamente o mesmo movimento, vai exatamente na viração do dia, no mesmo contexto, no mesmo horário, lá no jardim, e pergunta por Adão. Será que ele foi surpreendido do tipo, ai meu Deus, onde está Adão? O que será que aconteceu? Não, ele não foi surpreendido. Ele já sabia o que tinha acontecido. Isso significa que Deus, ele não muda. Ele não muda. Ele não vai mudar porque eu pequei. Ele não vai mudar porque eu falhei. Ele não vai mudar porque eu não obedeci. Ele não vai mudar porque eu me desviei. Ele não vai mudar porque eu me rebelei. Não, ele não vai mudar porque ele é Deus. Ele é Deus. E ele vai continuar fazendo exatamente aquilo que ele faz desde o início dos tempos. Ele vai passar lá na viração do dia, como ele fazia no Éden, passeava para se relacionar com Adão. Nesse exato momento, Deus, ele pode estar passeando na terra, vendo filhos aos quais ele pode se relacionar com esses filhos. Ele pode estar passeando na terra, olhando para nós, tentando nos encontrar. Mas nós estamos preocupados em construir folhas de figueira para cobrir a nossa nudez, para cobrir o nosso pecado, para cobrir a nossa vergonha. Enquanto nós estamos construindo essas folhas para cobrir a vergonha, Deus está passeando, buscando filhos. Eu estou fazendo o mesmo cenário do Éden, como se Deus estivesse passeando na terra, assim como ele fez lá no Éden. E aí, exatamente como está assim. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava passeava no jardim pela viração do dia. Então, eu estou utilizando o cenário aqui do Éden, para a gente refletir um pouquinho. Então, é como, digamos que hoje, nesses dias, Deus está procurando. Eu, em vez de eu estar costurando folhas para cobrir o meu pecado, eu tenho que mostrar o meu pecado, revelar o meu pecado, revelar minha vergonha e adentrar na presença de Deus. E quando Deus disser, onde estás? Eu dizer, Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui triste, eu estou aqui às vezes, talvez você não saiba como falar com Deus, você pode dizer, eu estou aqui depressiva, eu estou aqui ansiosa, eu estou aqui preocupada, eu estou aqui chorando, eu estou com medo, eu estou com vergonha, eu estou aqui sem saber o que fazer, sem qual é o rumo que eu preciso tomar, qual é a direção que eu preciso ir. Eu estou aqui me sentindo perdida, eu estou aqui talvez magoada, eu estou aqui ressentida, eu estou aqui, talvez o seu casamento, o seu relacionamento esteja com problema, eu estou aqui prestes a sair de casa, eu estou aqui prestes a trair o meu marido porque eu estou sendo tentada. Eu estou aqui prestes, o meu marido está com a mala arrumada, prestes a sair de casa. Eu estou aqui com problemas com meu filho, com a minha filha. Eu estou aqui com muitas questões que eu não consigo resolver.
E Deus, ele, na mesma proporção que eu estou fazendo essa análise, quando ele passeava lá no Éden, ele tava, eu imagino nesse momento Deus passeando na terra. Enquanto eu estou aqui costurando a minha dor, costurando minha frustração, costurando a minha decepção, costurando meus sentimentos ruins que muitas vezes o inimigo coloca dentro de nós como se nós fôssemos uma lixeira. E nós alimentamos isso. E Deus, ele está passeando e está perguntando: onde estás? Ele só quer que a gente diga onde a gente está, qual é o lugar. Não é o lugar da tua casa, não é um lugar geográfico, é um lugar dentro de você. Porque uma das grandes perdas de Adão foi isso, foi exatamente isso: se perder de Deus naquele momento que ele pecou. Perder a presença de Deus, a ponto de ele se esconder. E nesse dia, talvez você esteja nessa situação, mas que você possa entender, não deixa vergonha. Não deixa a vergonha vencer. Vença a vergonha em nome de Jesus. Porque você, Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um plano para você. E Ele está nessa manhã dizendo: onde estás? Você pode até usar a localização geográfica e dizer: eu estou dentro da minha casa. Eu estou dentro do meu trabalho. Mas a realidade da coisa é dentro de você. Onde você está nesse momento. Em que momento da sua vida você tem passado? Deus, ele está procurando você, porque ele quer que você volte para esse lugar de delícias, que é a presença dele. Deus, ele está perguntando por você, onde você está, porque ele sabe o que você está fazendo, fazendo ou passando. Porque para Deus não tem surpresa, não existe surpresa, ele sabe de todas as coisas, mas ele faz exatamente porque ele é Deus e ele está passeando na terra e dizendo: onde estás? Então, o que nós precisamos fazer? Voltar para esse lugar, voltar para a presença de Deus, voltar para esse lugar de delícias, voltar para esse lugar que muitas vezes, por causa do nosso comportamento, nós saímos igualzinho a Adão. Muitas vezes, por causa da nossa vontade própria, da nossa própria justiça, do nosso próprio querer, do nosso próprio eu. O ego é um negócio muito estranho, porque o ego grita dentro de nós. É eu quero, eu faço, eu sou. E nem é verdade, nós não somos tanta coisa assim não. Mas para Deus nós somos preciosos. Para Deus nós somos filhos, a qual ele busca na terra, perguntando: onde estás? Para que ele se relacione com cada um de nós. E dentro dessa estrutura, nós precisamos viver esse tempo na presença e com Deus. Então, independente de onde você esteja, volte, volte, dê o retorno, volte para a presença, volte para Deus. Se volte para Deus, porque a resposta que você quer, ela não está você costurando folhas, mas ela está em você, olhando para Deus e dizendo: eu pequei, eu falhei, que nem Adão, eu me escondi porque eu estava nu. E você pode dizer exatamente assim: eu me escondi porque eu pequei. Eu me escondi porque eu falhei. Eu me escondi porque eu não sou digno. E é real, nós não somos dignos mesmo. Para Deus, não. Mas Ele nos ama mesmo assim. Então, é olhar nesse momento e aproveitar esse tempo que Deus está perguntando: onde estás? E fazer exatamente o que você precisa. Parar de encobrir essa nudez, o teu pecado, a tua falha, e voltar para a presença do Senhor. Voltar para Ele. Voltar para a casa do Pai. Voltar para os braços do Pai. Voltar para a presença. Voltar para Deus e dizer: Deus, eu pequei, mas eu estou aqui.
porque eu acredito no teu perdão, eu acredito em Jesus, eu acredito que a partir de Cristo eu posso ser perdoado. E não existe uma... Gente, vamos lá. Não existe uma falha tão grande. Estou falando de comportamento mesmo. Não estou falando sobre outras questões mais profundas. Um comportamento natural do pecado, falhado, mentido, adulterar muitas vezes, que Deus não possa perdoar. Deus perdoa. Existe um único pecado que Deus não perdoa. Quando nós intentamos contra o Espírito. Mas a maior parte dos nossos pecados nós intentamos contra nós mesmos, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso corpo. Então, se esse é o seu caso, se você intentou contra você, contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu corpo, tá, tudo bem, você quebrou regras, destruiu o princípio, rasgou a Bíblia, mas você pode voltar. Porque quanto à vida, é esperança. Que você decida nesse dia fazer esse caminho de volta e voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído, que é o lugar da presença de Deus, esse lugar de delícias, onde nós desfrutamos de Deus. E só Ele pode nos dar a paz que nós desfrutamos, mesmo diante dos desafios. Que Deus abençoe tua vida, fica na Shalom do Senhor.